na diretoria aqui do braço corporativo da ONU. WA mais Fraternidade Reformada Mundial é o pastor Davi Lago. Esse aqui nós vamos ter um jeitinho especial para falar dele. Porque ele, de todos que eu falei até agora, ele é o nome que mais aparece no movimento evangélico, ou seja, dos agentes, que mais está ali dedicado a formar lideranças ou tocar o esquema da ONU com o protestantismo e os movimentos neopentecostais. O pastor Davi Lago, que é membro do conselho diretor da WA aqui no Brasil, pela Aliança Cristã Evangélica Brasileira. Entre as duas agora, as duas pinças, né? Aqui no nosso país, sendo representada por esse cara só. Pastor Davi Lago, guarda o nome dele. Além de membro do conselho e diretoria da WA aqui no Brasil, mais Aliança Cristã Evangélica Brasileira, ele também é capelão da Primeira Igreja Batista aqui de São Paulo, capelão que já quer dizer que ele é grão-mestre mesmo, tá? Da Primeira Igreja Batista aqui de São Paulo, foi co-pastor da Igreja Batista Getsemane, do pastor Jorge Linhares, que já participou, inclusive, do podcast da WA, o amigão do Silas Malafaia, tá? O pastor Davi Lago, que além de capelão da Primeira Igreja Batista de São Paulo, membro do Conselho de Diretoria da WA aqui no Brasil, ele também é embaixador da Visão Mundial Brasil, mesma instituição que a WA governa. Também é parte do corpo docente da ANAJURI, Juristas Cristãos. A ANAJURI que está ligada à esquerda e até chegou a fazer monografias em defesa ao Islã e também a desejar ali que os judeus perdessem a autonomia do controle administrativo e político da própria Jerusalém, tá? Porque isso eu tenho arquivado, inclusive. Então, ou seja, é aquela ambiguidade que eu tratei com vocês lá. A ANAJURI, que também é vista como movimento e programa de treinamento para cristãos servir a Cristo na vida pública. E ali dentro da ANAJURI, mais Davi Lago, também estão a ministras Damaris, que é direita, você vê? Damaris Alves, a maluca lá. E o pastor e deputado Silas Câmara. Para você ver que tudo, né, tudo se organiza. O pastor Davi Lago também é conselheiro deliberativo da IBDR, junto com o Franklin Ferreira, de novo o nome dele. Davi Lago também é diretor do Instituto Não Aceito Corrupção, na forma como o mundo realiza negócios. O critério ESG, que é uma sigla usada diretamente pela ONU, na pauta de 2030 mais ODS. Davi Lago também representa o movimento Global Shapers, por Klaus Schwab, que nós denunciamos aqui no Verdade de 10 Minutos, mais Fórum Econômico Mundial, que é a recrutação de jovens engajados com um grande reset depois da pandemia. Lembra que esse grande reset já é a troca do poder, como eu venho explicando para vocês, é o fim da era republicana para o início da ordem mundial. O Davi Lago também que está engajado e comprometido com a ONG World, de Augusto Júnior, mais uma sigla que também ele trabalha, recrutamento e influência. O Descende, da Jocum, da qual ele também está trabalhando com as mesmas pautas, e a Descende da Jocum é vista aqui dentro do que eu estou tratando, uma das vertentes. Inclusive a gente já denunciou pelo canal Verdade de 10 Minutos. Uma outra vertente desse pastor Davi Lago, que ele trabalha discipulado e influências, a Jesus Cope, de Douglas Gonçalves, a Sociedade Bíblica do Brasil, a Associação Cristãos e Ciência, que fizeram um encontro, não sei se é isso aí, que Ademar Campos esteve presente, Zé Bruno também, com objetivos da pauta Fé e Trabalho que está na ODS e ODM da ONU. Então notem vocês que você vai entender quem são os comprometidos ou identificar quem são os cooperadores pelo comprometimento institucional e também pelo comprometimento teológico, ou seja, pelo padrão, né, dessas defesas ou objetivos
a serem alcançados pela igreja, ou missão da qual eles devam cumprir. Agora, o pastor Davi Lago, eu queria dar aqui uma atenção a vocês, que tudo que eu falei aqui representa ele, sendo ele um agente da ONU, da WEA, aqui no Brasil, e com todas estas representações e deveres e responsabilidades, porque esse cara faz muita coisa aqui, né? Esse camarada, ele está em todo lugar, ele aparece do lado de tudo quanto é pastor e igreja conhecida. Então ele já esteve praticamente quase em todas as denominações de igrejas evangélicas e geralmente em eventos de igrejas onde se encontram jovens e liderança e pastores. Essa coisa toda de formar liderança. Ele já passou pela Assembleia de Deus Madureira, já esteve na Batista, Batista da Lagoinha, Batista Central, Batista Nações Unidas, já tem até um nome predestinado já. Já passou pela Presbiteriana, recentemente esteve com Hernandes Dias Lopes, Jeremias Pereira, o pastor Jeremias, que esteve na Missão Integral e também faz parte da Aliança Evangélica Brasileira, que pessoalmente eu não conheço ele, mas parece que ele é conhecido no meio. Também teve passagem pela Comunidade da Graça, da família Bezerra, pela Quadrangular, a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, a ADVEC do Silas Malafaia, em um encontro de jovens em 2017, e no ano passado, em 2021, o Davi Lago esteve pregando na Igreja ADVEC do Silas, Igreja ADVEC Taquara, liderada pelo Silas Malafaia Filho, esteve lá fazendo a sua palestra de formação de líderes para a ONU, né? Ele também apareceu na RIT TV, na Igreja Internacional da Graça de Deus, do R.X. Soares, para lançar o seu livro Brasil Polifônico. Também passou pela Igreja Pentecostal Deus é Amor, que foi o último vídeo que eu acredito que eu devo ter gravado com vocês, no evento Conexão Mesa. Passou também pela Igreja Profetizando as Nações, da Fernanda Brum e do Emerson Pinheiro. Não preciso falar nada, a mocinha da pipoca lá. A Igreja Batista da Água Branca, a IBAB do Ed René Kives. Notem vocês, liga direita e esquerda, evangélica. E também passou pela Igreja Apostólica Fonte da Vida, do apóstolo César Augusto e Fábio Souza, onde recentemente também participou do Fórum Cristão de Governo. Então, senhores, não precisa falar mais nada, né? Então, nós estamos trabalhando aqui a exposição do que se confirma, do envolvimento e comprometimento institucional, como também teológico. E como eu disse para vocês no início do vídeo, meus objetivos aqui era realmente trabalhar a exposição dessa força-tarefa dentro da igreja protestante também, evangélica e também pentecostal, que surge da pirâmide hierárquica da ONU, com os objetivos de cooperar pelo esquema de uma visão mundial, então, de uma educação mundial, de uma religião mundial, de levar o pacto educativo global com aquelas 4 metas que o pastor eu já havia especificado para vocês aqui, tá? Então, os links vão ser colocados abaixo para vocês poderem fazer a pesquisa de vocês, e aí esse sentimento de pastor sobra quem? Ninguém. Qual a igreja que poderia não estar metida nisso? Todas estão. É uma rede. É uma rede de igrejas que a ONU controla. É uma rede de intelectuais que ela formou, financiou, financia e educou. E que vocês precisam assumir que isso está acontecendo, caramba. E parar de se comportar assim, de maneira ingênua. Mas será? Como pode? Será isso ou aquilo? Senhores, vamos escutar o que esses caras estão discursando, vamos ouvir o que eles estão pregando, o que eles estão defendendo, os seus comprometimentos são sérios. Tem uns aí que na abrir da boca você já sabe. Você já sabe identificar que ele é um agente da ONU, nítido. Agora, de olho voltado para esse Davi Lago, guarda o nome dele, pastor Davi Lago, tá? Porque esse cara aqui, nós chegamos à conclusão que ele está representando a frente disso, de formar agora, nesse exato momento, reforçar e formar quem será a liderança religiosa das pautas que a ONU, obviamente, definiu atingir até 2030, que toda ela é liberal ao extremo e anticristã. Deus abençoe os senhores, espero no meu bom Jesus ter colaborado com essas informações, e se alguém aí nos comentários disser, pastor, por isso que eu não vou à igreja, você está errado, você precisa exercer esse ministério,
e não importa onde seja, você não pode se ocultar do dever, desse chamado, como eu estou exercendo com você aqui, e poderia nesse momento estar pensando dessa maneira como você. Vamos largar tudo e vamos esperar a vinda de Jesus e não fazer nada por isso. Não, tudo que estiver ao nosso alcance para poder trabalhar essas exposições e como também assessorar e acolher aqueles que queiram ser crentes de verdade nesses dias, nós vamos fazer. Entendeu? Dentro das minhas limitações e das minhas condições, eu tenho tentado, dentro do ministério que o Senhor me colocou com os irmãos que Ele me confiou, tentar interceder e fazer alguma coisa pelas almas. Vocês sabem que esse canal aqui, como todos que eu represento, nós não pedimos nada, não exigimos nada, é um trabalho inteiramente doutrinário e informativo. Para que você realmente possa agregar esse conhecimento que não seja controlado por ações corporativas e anticristãs, um conhecimento, um pensamento livre e subjugado pelas Escrituras, que a gente tem aquela realização. Todos nós temos uma realização similar. Vemos, assistimos e testemunhamos as profecias do nosso Senhor se cumprir e da maneira como Ele falou acontecer diante dos nossos olhos. O anticristo, ele é evangélico, um termo deles. O anticristo saiu do cristianismo. O anticristo é protestante tão igual quanto católico. E infelizmente, dói para sabermos, né? Eu falo até por mim, de que saí de lá. Estavam sendo enganados por eles. Já fui protestante, já fui pertencente a essas igrejas da rede. O Senhor me tirou aos 19, 20 anos de idade, dentro de uma experiência individual, fui resgatado, aonde passei exatamente a entender e compreender tudo o que eu estou falando aqui. Então são uma caminhada de bastante anos que eu só tenho a agradecer ao meu Senhor por hoje poder ter esse privilégio de honrá-lo da maneira como eu estou fazendo aqui e dentro dessa igreja que Ele me colocou para ajudar você e todos aqueles que, obviamente, de repente podem estar até chegando agora e ainda fazem parte dessa rede, né? Para realmente serem resgatados como eu fui e serem bons cristãos nesses últimos tempos, nesses últimos dias, agirem da maneira como o Senhor testemunhou, serem exemplo, serem luz, cura e libertação para todo esse esquema sujo, imundo que está sendo exposto aqui. Então, que esse sentimento de fracasso, de comprometimento e corrupção dentro das igrejas não afete você, não te desestimule, não te rebaixe, pelo contrário, que isso te anime, te levante mais ainda a ser um porta-voz dessas verdades nesses últimos tempos. Esse é o nosso vínculo, a unanimidade nossa aqui é o pensamento cristão e as verdades que surgem e os fatos que surgem como cumprimento das pré-ordenações do nosso Senhor. Um abraço forte a todos vocês, fiquem na paz de Jesus, Maranata, porque Ele está voltando e os sinais confirmam isso. Se vier mais novidade, vamos compartilhar com você. Deus abençoe, fiquem na paz, até o próximo vídeo. Maranata.